Beleza, pessoal, vamos começar esse novo projeto, que é o curso de CSS. Vamos ver o que é CSS e vamos aprender a trabalhar com CSS. Para esta primeira aula, eu já montei aqui no Sublime Text um HTML básico, tem aqui o H1, H2, parágrafo, strong, né? Um HTML básico. Já abri no navegador e vejam só. Primeiramente, vocês podem perceber o seguinte, o HTML puro é feio. Ele não estiliza a nossa página. Quem estiliza, quem personaliza nossas páginas é o CSS. É por isso que nós precisamos aprender a trabalhar com o CSS. Eu vou indicar para vocês o site CSS Mania. Tá? Nesse site vocês vão encontrar uma galeria de diversos sites bem formatados, de sites bonitos, para que vocês possam visitar e se inspirar. Por exemplo, vou visitar aqui esse site. Pressionei Ctrl, cliquei aqui, abriu aqui nova aba. E vejam só, né, que site bonito, um site moderno, os elementos bem posicionados, as cores bem escolhidas, né, tem aqui as fontes, enfim. Olha só a diferença de um site estilizado e um site só com HTML. Então vejam realmente o poder do CSS. Por isso, vamos começar. Primeiramente, pessoal, o que é CSS? CSS é uma sigla ou um acrônimo da expressão inglesa Cascading Style Sheets, que significa folha de estilo em cascata. Ou seja, é estilizar nossas páginas web. E como é que nós podemos incluir, pessoal, CSS em nossos documentos? Existem três maneiras. Nós podemos inserir CSS inline, incorporado e por meio de um arquivo externo. Eu vou mostrar para vocês cada uma dessas maneiras, tá? Primeiramente, vou mostrar para vocês como inserir CSS inline. Para isso, nós utilizamos um atributo de tag chamado style. É igual, vou abrir aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. E aqui dentro eu vou dar minhas declarações CSS. E o que é uma declaração CSS? Uma declaração CSS, ela consiste em propriedade, tá? Eu dou 2 pontos e vou colocar o valor que eu quero que essa propriedade tenha. E ponto e vírgula para finalizar a declaração. Eu posso dar uma outra declaração aqui dentro? Posso. 2 espaços, crio uma outra propriedade, 2 pontos, valor, ponto vírgula. A sintaxe é essa. Não se preocupem que no decorrer do curso nós vamos conhecer muitas propriedades CSS, tá, pessoal? Mas para essa aula eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o background, 2 pontos, e vou colocar como valor a cor que eu quero que tenha o fundo, aqui no caso aqui desse H1. Tá? Vou dar um Ctrl S, venho aqui no navegador, vou dar um F5 e percebo, o H1 recebeu uma cor de fundo cinza. Então, aqui eu inseri de forma inline um CSS. E se eu quiser agora atingir, por exemplo, o strong, eu venho aqui no strong, ó, style é igual, ó, background, por exemplo, yellow, ponto vírgula. Vou dar um Ctrl S, venho aqui, F5. Olha ali, o meu background amarelo no strong. Aí vejam só, vou ver aqui no código, eu tenho vários strongs aqui. Tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. E eu quero que todos eles recebam esse estilo. Aí eu teria que fazer o quê? Copiar esse aqui, dar um Ctrl C e inserir aqui, ó, Ctrl V. Inserir aqui, Ctrl V. E inserir aqui, Ctrl V. Vejam só que incômodo. Eu tive que repetir código várias vezes. Vou dar um Ctrl S. Ó, F5. Aí eu consegui o efeito. Mas eu tive que repetir o código várias vezes. Imagine se eu tiver que corrigir isso aqui. Se eu tivesse que modificar. Vou botar, por exemplo, aqui, ó, blue, de azul. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui, F5. Só modificou em um. Eu teria que modificar em todos. Agora imagine um documento grande com vários elementos. Ia ser realmente um trabalho árduo desenvolver CSS dessa forma, não é, pessoal? Por isso, desenvolver de forma inline não é muito indicado. Somente utilizamos aqui o atributo style em casos realmente específicos. Tá? Então eu vou tirar aqui essas declarações. Tirei daqui. E vou tirar também daqui. E vou mostrar para vocês agora uma outra maneira de inserirmos CSS em nossos documentos. A outra maneira que nós podemos inserir CSS em nossas páginas é por meio de uma tag chamada style. Aqui mesmo na tag read eu criei a tag chamada style
tá? E aqui dentro da tag style eu vou criar um atributo chamado type igual, abrir aspas, e aqui dentro eu vou colocar o valor text CSS, tá? E dentro da tag style eu vou poder então agora desenvolver CSS. E como é que eu faço? Como é que é a sintaxe? Nesse caso a sintaxe é a seguinte, ó, o seletor, abrir e fechar chaves, vou botar propriedade, dois pontos, valor, ponto vírgula. Posso colocar outra, propriedade, dois pontos, valor, ponto vírgula. E assim por diante, tá? Inclusive eu posso fazer isso aqui para deixar mais legível. Ó, eu posso pular a linha e identar. Não se preocupe, porque nós vamos conhecer os seletores e também propriedades no decorrer do curso. Mas para essa aula, vou mostrar o seguinte. O nome da tag já é um seletor, tá? Então, por exemplo, eu quero que o meu H1, vou abrir e fechar chaves, ele receba, por exemplo, um background gray. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5. Olha só, o meu H1 recebeu a cor de fundo cinza. Eu também quero que o meu strong, olha só, strong, abrir e fechar chaves, tenha um background yellow, ponto e vírgula. Ctrl S, vem aqui, F5. Olha só, só escrevi uma vez e todos os meus strongs no documento receberam aquela declaração. Então vejam só como é mais prático, né? Se eu precisar fazer alguma mudança, eu venho aqui, blue. Olha só, vou vir aqui, F5. É bem mais simples, bem mais fácil de desenvolver, não é? Porém, desenvolver a CSS de forma incorporada por meio da tag style também não é a melhor forma. Existe uma forma ainda melhor. Eu vou vir aqui, vou criar um novo documento, ó, new file, tá? Vou vir aqui no meu index, vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar e vou colar aqui, Ctrl V. Colei aqui, vou tirar aqui o style, ó, eu vou tirar isso aqui, vou dar um Ctrl S, vou salvar aqui no mesmo diretório como contato.html. Ok. Vou vir aqui no H1, página, contato, Ctrl S, vou vir aqui no meu diretório e vou abrir no navegador. Clicar duas vezes aqui, abrir no navegador. Percebam o seguinte, vamos supor que eu queira que esses estilos aqui afetem também essa página. Porque em um site web, vocês podem perceber isso, a maioria das páginas, elas têm um estilo em comum. Ela mantém um estilo comum. Então eu quero que essa página aqui receba esses estilos. Como é que eu iria fazer? Eu teria que vir aqui no index, copiar o estilo, dar um Ctrl C, vir aqui no contato, aqui na tag head e colar o estilo. Vou dar um Ctrl S. Agora, se eu vier aqui no contato, F5, perceba, ele copiou o estilo. Mas aí tem um problema. Vamos supor que eu tenha que mudar aqui alguma coisa. Por exemplo, aqui eu vou botar head. Então aqui no index coloquei head. Vou vir aqui no index, vou dar um F5. Ó, modificou aqui o meu strong. Aí aqui no contato, se eu der um F5, não modificou. Eu teria que modificar aqui também no contato. Ó, blue, head. Ctrl S, vem aqui F5. Tá? Ou seja, eu tive um trabalho dobrado. Imagine se eu tivesse várias páginas no meu site. Eu iria ter que fazer essa modificação em várias páginas. Muito trabalho, pessoal. Por isso, eu vou tirar esse código aqui, style, do contato. Aqui no index também vou tirar o style. Tirei aqui. Vou dar um F5 aqui. E um F5 aqui. E vou mostrar para vocês agora uma outra maneira de inserirmos CSS em nossos documentos. A gente pode, pessoal, inserir CSS em nossos documentos por meio de um arquivo CSS externo. Então, primeiramente, eu vou criar um arquivo. Vou vir aqui em New File. Vou dar um Ctrl S. E vou salvar aqui no mesmo diretório com o nome estilos. Eu posso colocar qualquer nome, tá, pessoal? Sempre, claro, evitando caracteres especiais. Mas eu posso utilizar aqui o underline. Posso utilizar números, se eu quiser. Eu vou colocar aqui o nome desse arquivo de estilos com a extensão, olha o detalhe, .css. Será um arquivo CSS. Vou salvar, beleza. E aqui eu posso fazer o seguinte, selecionar ali meu H1, abrir e fechar chaves, background, por exemplo, gray. Posso aqui selecionar, por exemplo,
o meu strong, abrir e fechar chaves, botar aqui um background red, Ctrl S. É claro, se eu vier aqui não vai afetar em nada as minhas páginas, tá? Não afetou em nada. Por quê? Porque eu criei aqui o meu arquivo externo, mas não associei esse arquivo externo a nenhum documento ainda, a nenhuma página ainda. Por isso, vou vir aqui no index e vou associar com esse documento aquela folha de estilo externa. Como é que eu faço isso? Crio uma tag chamada link. Vejam só a sintaxe. E aqui dentro eu vou criar um atributo chamado rel igual style sheets. Também vou criar aqui um atributo chamado type igual text css. E agora o atributo href é igual. E aqui dentro do href eu vou colocar o endereço, a URL do meu arquivo externo. Posso colocar aqui uma URL relativa. Está no mesmo diretório, vou colocar aqui, ó, estilo.css. É estilos o nome do arquivo, tá? Ctrl S, F5. Olha só, ele conseguiu recuperar todas as declarações de CSS que eu dei aqui nesse arquivo CSS externo. Vejam só. Aí eu posso vir aqui, copiar esse link. Vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui no arquivo contato. E vou colar aqui, ó, Ctrl V, Ctrl S. Vou vir aqui no navegador, no contato. E vou dar um F5. Olha só, pegou o estilo tanto aqui como aqui. Se eu precisar fazer uma mudança, eu venho aqui no meu arquivo externo. Ó, strong, background, por exemplo, green. Ctrl S. Vem aqui no contato, ó, F5. Ó, ele pegou essa mudança. E aqui no index, F5. Também pegou a mudança. Olha só como é mais simples de desenvolver. Ficou tudo centralizado nesse arquivo aqui, ó, o arquivo estilos.css. E se eu precisar fazer alguma mudança, alguma modificação, basta eu fazer a modificação aqui nesse arquivo. Então, pessoal, utilizar aqui uma folha externa é sempre a opção mais standard, mais profissional para nós inserirmos CSS em nossas páginas, beleza? Esta aula, pessoal, vou deixar por aqui. Na próxima aula, a gente vai estudar mais alguma coisa de CSS. Valeu, até a próxima.